Olá, como vai você? Tudo bem? Chegamos aqui na quinta-feira, dia 25 de setembro. Vamos dar sequência aqui à lição da Escola Sabatina. Estamos chegando no finzinho da lição deste trimestre. Vai faltar apenas amanhã, né? E no sábado a gente já começa uma nova lição. E o título da lição de hoje é Jesus fez sua tenda com a humanidade. Nós vimos no estudo de ontem a respeito do tabernáculo, da presença de Deus ali no meio do povo, né? Quando o tabernáculo foi montado e Deus se manifestou na presença do povo ali. E aqui vem fazendo uma comparação com o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, no verso 14, que diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa palavra, primeiro, o Verbo se refere a Cristo, né? Porque o capítulo 1, verso 1 de João diz assim: "No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus." Está se referindo a Jesus Cristo. E aí no verso 14 diz: "E o Verbo se fez carne", se referindo à sua encarnação, né? Nascido ali de Maria. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa palavra habitou, ao pé da letra, significa montou sua tenda. Ou seja, e o Verbo se fez carne e montou a sua tenda entre nós. É interessante, né? Porque a gente, como falou ontem, quando nós falamos ontem no comentário da lição, é como se a palavra habitou entre nós fosse tabernaculou. Ou seja, montou seu tabernáculo, montou a sua tenda entre os homens. Ou seja, o Deus que falou com Moisés lá na sarça ardente, o Deus da criação, agora ele monta a sua tenda de forma humana, ou seja, ele vem, nasce como homem e habita no meio de nós, né? E a lição vem falando assim: ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que fez Deus no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto, enquanto viajavam para a terra prometida. Durante sua encarnação, Jesus armou o seu tabernáculo com a humanidade, né? Aqui ainda em Mateus capítulo 18, 20, Jesus disse que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. E também faz uma comparação aqui com o livro de Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 1. Quero ler para vocês aqui, que diz assim, aqui já se referindo ao momento em que Deus vai acabar com todo o mal, com todo o pecado, vai purificar a terra, né? E diz assim: "Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles." Olha que maravilha. Viver por toda a eternidade na presença do Senhor, viver ali nessa cidade santa, onde Deus fará com que desça aqui na terra para que a gente possa viver com Ele por toda a eternidade. A lição vem trazendo também um detalhe interessante que diz assim: o comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais, né? O comprimento, a largura e a altura são iguais, ou seja, era um cubo. Eu ia falar um cubo perfeito, né? Mas o cubo já é isso, era um cubo, não era um retângulo, era um cubo. E aí ele tinha todos os lados iguais. Assim como o lugar santíssimo. O lugar santíssimo do santuário também era um cubo. Era um quadrado perfeito ali. Não apenas um quadrado, mas um cubo, né? E vem falando assim: por toda a eternidade, em um mundo sem pecado, morte ou sofrimento, habitaremos na presença imediata do nosso Deus. Um cubo é uma coisa para frente, é a mesma coisa para o lado, é a mesma coisa para cima, é a mesma coisa para qualquer direção. Então, quando estivermos com o Senhor, morando com Ele por toda a eternidade, vai ser a mesma coisa para toda direção. Não vai ter pecado em lugar nenhum,
não vai ter maldade em lugar nenhum. A presença do Senhor estará conosco em todos os lugares. Então, esse é o entendimento desse paralelo que a lição fez aqui com essa... É o meu entendimento, né? Desse paralelo que a lição fez aqui, desse cubo, que é a Cidade Santa, também o Santíssimo, com o ambiente, com o local da nossa morada eterna juntamente com o Senhor. Para todo lado que formos, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para qualquer lugar, será sempre nesse lugar perfeito, sem pecado, perfeito, um lugar de perfeita harmonia, tá bom? Então é isso, Deus fez a sua morada no meio de nós, fez a sua tenda, e Ele fez no Antigo Testamento, Ele fez quando Jesus esteve aqui, Ele fará também no futuro, mas também, como a lição disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali estará Ele também. Se você estiver sozinho também, e estiver em oração, Ele está com você também, e está comigo aqui também, tá? Então, que a gente tenha essa confiança e a certeza de que Jesus fez a sua tenda com a humanidade, fez a sua tenda com cada um de nós, tá bom? Oremos. Bondoso Deus, querido Pai amado que estás nos céus, te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama e quer estar sempre ao nosso lado. Te pedimos que permaneça conosco, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ensine a enxergarmos a tua bondade e que o Senhor sempre está conosco, para que também sejamos sempre gratos e tenhamos o coração pronto sempre a louvar e adorar a Ti. Guia-nos, Senhor Deus, também para esse lugar maravilhoso, onde o Senhor nos promete que estaremos para toda a eternidade contigo, num lugar perfeito, sem maldade, sem doença, sem morte, sem sofrimento, e é o que nós mais queremos. Então nos ajude, coloque mais amor a cada dia em nossos corações e que o Senhor conduza sempre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Fique com Deus, bons estudos e que nós nos mantenhamos sempre na presença do Senhor. Amém?